E estou muito feliz de poder estar aqui hoje, fazendo parte dessa família e podendo trazer algo de Deus para as nossas vidas hoje. E a palavra que nós vamos falar hoje, é algo muito forte. Antes de trazer, mexeu muito ao meu coração. E quando Deus fala no nosso coração, é tão bom, né? Essa confirmação vinda dele. E eu fiquei muito impactada com esta palavra. E eu tenho certeza que cada um de nós sairemos daqui dessa maneira hoje. Amém? De vez em quando você pode ficar à vontade para dar um glória. Tá? Vai ficar meio difícil. Vai ter um decorrer aqui que vai ficar meio difícil. Mas dá glória, gente. Dá glória, que a glória liberta. Agora, amém? E o tema da nossa palavra hoje, nós vamos falar sobre experimente a presença de Deus pelo perdão. Forte. Muito forte. É ou não é? E diz assim o texto lá em Lucas 23, 34. Diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus disse essas palavras assim que foi pendurado numa cruz. Nas últimas horas, Jesus tinha sido traído, interrogado, torturado, humilhado e crucificado. No entanto, as primeiras palavras que ele disse na cruz não foram palavras de acusação. Naquele momento, Jesus estava mostrando o que ele pregava. Certa vez ele disse: ame aos seus inimigos. E se você quiser conferir, está em Mateus 5, 44. E eu até acrescentei um texto aqui, acrescentei mais um pouquinho aqui, que diz assim: se amarmos a nós, aqueles que nos amam, que recompensa nós teríamos? Está lá em Mateus 5, 44. É muito fácil nós amarmos a nossa casa. É muito fácil amarmos a nossa família. É muito fácil amar aqueles que estão próximos de nós. É ou não é verdade? Mas amar os nossos inimigos é bem difícil. É difícil para você? Pode falar, gente, é difícil. É difícil. Mas o nosso exemplo de amor e de perdão foi Jesus Cristo. Esse exemplo dele, de ter nos amado, primeiro, Jesus morreu numa cruz por mim, por você. E esse amor que ele demonstrou por nós, mesmo sabendo que havia pecadores, mesmo sabendo o que aconteceria, Jesus continuou amando. E não tem o maior exemplo do que Jesus para falar daquele que perdoa os seus inimigos. Deus te trouxe aqui hoje e tem algo para você. Mais para frente nós vamos estar falando a respeito disso. Talvez haja áreas da nossa vida ainda presa por falta de perdão. Mas hoje nós vamos ser libertos, amém? Continuando aqui. Milhares de pessoas em todo o mundo estão se voltando para Jesus em fé. E no céu ele pede ao Pai que os perdoe. O perdão é o que nos dá acesso à presença do Pai. Hoje, nós vamos estar compartilhando e experimentar a presença de Deus através do perdão. E de maneira nenhuma, queridos, nós vamos estar aqui falando sobre o processo do perdão. Porque o processo do perdão, cada um tem o seu, concorda? Cada um tem o seu processo. Mas nós vamos estar falando aqui
sobre a atitude de perdoar. Perdoar é uma atitude. E que na nossa caminhada, no decorrer da nossa caminhada, é necessário nós tomarmos. E temos Jesus como este exemplo de perdão. E nós vamos estar falando aqui alguns pontos. O primeiro ponto é: para desfrutar da presença de Deus através do perdão, nós precisamos, primeiro, reconhecer que preciso do perdão de Deus. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou em dois. Está em Mateus 27, 51. Significando que o acesso à presença santa de Deus foi viabilizado pelo sacrifício na cruz. Por vezes, caímos no erro de acreditar que podemos nos purificar espiritualmente e fazer coisas boas. No entanto, por nós mesmos, não seríamos dignos disso. Nada pode nos limpar. Nada pode tirar os nossos pecados, a não ser Jesus, a não ser o perdão de Deus. E quando ele dizia: Pai, perdoa-lhes, o sangue de Jesus já escorria no madeiro. E reconhecer a presença de Deus é algo tão tremendo, que muitas das vezes, no decorrer da nossa vida, nós carregamos algumas cargas. Nós carregamos alguns entulhos. No decorrer da nossa vida, nós vamos acumulando algumas cargas, sem reconhecer aquele que pode arrancar essa carga. Eu acrescentei o texto aqui, que é um texto que eu gosto muito. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver. Sim. Mateus 11, 28 e 29. Eu já escrevi aqui para ficar mais fácil. Mateus 11, 28 e 29. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Para que você está carregando essa carga ainda? Para que você está carregando as pessoas ainda? Para quê? Jesus quer tirar essa carga de você hoje. Jesus quer arrancar essa carga de você hoje. E como eu falei um pouquinho antes aqui, de repente há coisas paradas na nossa vida. De repente nós precisamos passar por um novo ciclo. E não conseguimos romper para conseguir alcançar o novo ciclo, porque há cargas em nós. Há pessoas. Gente, eu não sei vocês, mas eu não aguento carregar ninguém. Você aguenta? Gente, fica pesado. Vai eu tentar carregar as meninas aqui. Consigo não. Colocar você aqui nas minhas costas. Ah, não. Como que eu consigo fazer isso? Fica pesado. Carregar a falta de perdão pesa. Carregar o rancor pesa. Carregar a mágoa pesa. E Jesus quer que arranquemos esses pesos e a gente possa entregar diante do altar dele hoje. Amém? Para vermos esse novo tempo acontecer na nossa vida, precisamos arrancar esses pesos. Continuando aqui. Passa a página. Para desfrutar da presença de Deus pelo perdão, nós precisamos
confessar os nossos pecados a Deus. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, de 8 a 9. Deus nos oferece gratuitamente o seu perdão, mas cabe a cada um de nós confessarmos os nossos pecados a Ele. A confissão, queridos, é poderosa. Ela é poderosa, porque ela é um caminho para a verdade. As justificativas para as nossas próprias más escolhas e a negação é o que precisamos para mudar. A confissão, no entanto, dá fim a estas mentiras e abre para nós um caminho do perdão, da reparação de Deus e da restauração. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, somos perdoados. E quando nós confessamos uns aos outros, somos curados. Tiago 5,16. E aí? Existe algo que nós precisamos confessar hoje? E eu até coloquei aqui, acrescentei, às vezes nós estamos tão acostumados com o pecado que perdemos o hábito de confessar. Acostumou-se. Ah, foi só uma mentirinha. Ah, não tem problema. Isso vai gerando um hábito. E a gente perde o hábito de confessar a Deus os nossos pecados. De chegar diante de Deus e falar: Senhor, hoje eu me estressei. Mas não pede a estrebeira não, tá, irmão? Se estressa, irai, mas não pequeis. Amém. Mas, Senhor, hoje não deu. Senhor, hoje eu pequei. E no decorrer da nossa caminhada, a gente vai esquecendo disso. De chegar diante de Deus e falar: Pai, me perdoa. Eu não deveria ter feito isso com aquela pessoa. Senhor, eu não deveria ter mentido nessa hora. Senhor, eu não deveria ter falado de alguém. Pai, me perdoa. Eu não deveria ter levantado falso. Não podemos perder o hábito da confissão. O hábito da confissão é poderoso. O hábito da confissão nos coloca diante de Deus. E o Espírito Santo pode interceder por nós. Através da nossa confissão. Amém? Você está aí? Glória a Deus. Para desfrutar da presença de Deus pelo perdão, nós precisamos, terceira parte. Aí o negócio vai ficar complicado, pastor. Né? Para desfrutar da presença de Deus através do perdão, nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Ih, peraí. Aí, irmã, peraí. Você estava muito bem. Estava indo muito bem, falando sobre estarmos diante do Senhor e confessarmos os nossos pecados diante do Senhor. Mas aí, quando fala de perdoar o meu irmão, peraí. Nós falamos aqui no começo, maior exemplo é o nosso Senhor Jesus. Colossenses 3, e vou te dar aqui um versículo para isso. Colossenses 3, 13, diz assim: perdoe como o Senhor lhe perdoou. Quantos foram perdoados aqui pelo Senhor? Gente, peraí, eu vou perguntar de novo. Quantos foram aqui perdoados pelo Senhor? Amém. Todos nós fomos perdoados pelo Senhor. Perdoe
como o Senhor nos perdoou. Não merecemos o perdão de Deus, mas, quando recebemos, passamos a ter uma responsabilidade. Sabe qual é? Estender aos outros o perdão que recebemos. Deus quer que nós, possamos perdoar para vivermos livres. Talvez existam algumas amarras que nem mesmo nós percebemos e que nos limita. Amarras de amarguras, rancor, nos limitam. Mas caminhar em perdão, eu achei isso aqui lindo. Caminhar em perdão permite que conquistemos todas as áreas da nossa vida. Não é fácil caminhar em perdão. De repente você pode pensar aí, minha querida, você está falando isso porque você não sabe o que me fizeram. De repente você pode estar pensando aí, falar de perdão é fácil. Mas o exemplo que foi deixado pelo nosso Senhor é o exemplo que nós devemos seguir. Como nós falamos aqui no começo, nem sempre vai ser fácil. Quem disse que precisa ser fácil? Quem disse? Mas é necessário para deixarmos as cargas para trás e continuarmos caminhando a nossa vida. Amém? Nosso perdão deve ser liberado sem limites. Oh, coisa linda! Sem limites. Foi o que Jesus estava ensinando quando afirmou que deveríamos perdoar. Quantas vezes? Fala de novo. Muita coisa, né, gente? É muita coisa. Mas é necessário. Essa é uma medida exponencial de perdão, pois assim Ele nos perdoou. E eu quero dar um testemunho aqui a respeito de perdão. No decorrer da minha vida toda, eu carregava essas coisas dentro de mim. Eu fui muito ferida quando eu era criança, e no decorrer da minha adolescência. E eu achava que havia um culpado por isso. Por toda aquela ferida, por todas as decepções, por todos os traumas que eu tinha vivido na minha infância. E eu culpei a minha mãe por isso. E por muito tempo, eu carreguei isso dentro de mim, a culpando pelos traumas que eu tinha vivenciado. Até que um dia a minha mãe ficou muito doente. E eu pensei, como que eu vou cuidar dela? Ainda cheia de trauma. Como que eu vou amar? E quando ela ficou doente, eu me questionava muito, eu falava, Senhor, por que eu? Por que eu vou ter que fazer isso? Se eu fui tão machucada, se eu fui tão destroçada, por que eu que tenho que fazer isso? Por que eu é que tenho que exercer isso? Mas quando ela ficou doente, e eu comecei a cuidar dela, eu ouvi uma voz falando ao meu coração. E foi o Espírito Santo de Deus dizendo para mim, ei, não é sobre ela, é sobre você. Não é sobre a sua mãe, é sobre o que eu quero fazer em você.
E aí eu pude entender e cuidar dela com todo o amor do meu coração, porque foi arrancado aquilo. E cuidei dela até o finalzinho da vida dela. Pude fazer isso porque eu fui curada. Quem é que você está carregando? Quem tem sido aqueles que você tem carregado? Será que hoje não é o dia de tomar a decisão de liberar alguém? Será que hoje não é o dia de tomar a decisão de deixar essa carga para lá? O que significa o perdão para você? É uma realidade distante ou princípio de vida? Vamos viver uma vida verdadeiramente livre por meio do perdão que Jesus nos dá. E você se sente perdoado hoje? Ainda há algum sentimento de culpa em sua vida para precisar ser confessado, tratado, curado? Chegou o momento de deixar para lá. Eu não sei como é que você chegou aqui nesta noite. Talvez alguém te feriu hoje, ainda essa semana. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Não é sobre ele. É sobre você. É sobre você. Eu gosto de falar muito e brincar. Mas eu não sinto que essa palavra seja uma palavra pesada. Não. Essa palavra devia ser algo rotineiro. Porque se vivenciássemos o perdão todos os dias, não seria necessário falar. Se vivenciarmos isso todos os dias, se fosse algo rotineiro na nossa vida, não seria necessário falar disso. Se é necessário falar, é porque nós precisamos aprender e entender a seguir o exemplo de Jesus como perdoador. O exemplo daquele que pode fazer. O exemplo daquele que cuidou de cada um de nós e que sabia dos nossos erros e pecados, mas que não levou em conta as minhas falhas, as suas falhas. Eu quero dizer para você uma coisa hoje: não importa o que você fez, não importa o pecado, não importa quem você precisa perdoar, importa que existe um Deus que pode perdoar você, existe um Deus que quer te ver livre e existe um Deus que quer te ver curado de todas essas amarguras. Esse Deus pode fazer isso por nós. Então, nós vamos orar. Nós vamos orar. Existe alguém que você ainda precisa perdoar? Irmãos, nós estamos na casa de Deus. E aqui, ninguém tem que reparar ninguém. Amém? Se você tiver que liberar a vida de alguém hoje, se você tiver que vir até o altar para liberar a vida de alguém hoje, querido, é sobre você. Não é sobre o outro. Talvez você perdoe aqui, o outro pode continuar fazendo as mesmas coisas. Mas não se trata dele, se trata de você.
Se trata de você. Aleluia. Então nós vamos orar. Fique de pé neste momento. Aleluia. Se você hoje precisa liberar a vida de alguém, precisa de repente colocar essa carga e apresentar diante de Deus, a nossa equipe de intercessão vai estar aqui. E a nossa oração por você vai ser: coragem, coragem, coragem. Tenha coragem. Tenha coragem de largar essa carga. Tenha coragem de deixar. Tenha coragem. Essa vai ser a nossa oração por você. Então, se você hoje quer se reconciliar com o nosso Deus, se você hoje quer deixar a vida de alguém, quer perdoar a vida de alguém, vem até aqui à frente. A nossa equipe de intercessão vai estar aqui orando por você. Não fique com vergonha. Não fique com vergonha, porque não é sobre eles, é sobre você. Deus tem um novo ciclo preparado para a sua vida. Há um novo tempo preparado para você. Há um tempo diferente. Um tempo da ação total de Deus na sua vida. Então desprenda hoje daquilo que te limita. Desprenda hoje daquilo que tem trazido limitação ao seu coração. Eu sei que falar de perdão não é fácil. Eu sei que perdoar não é fácil. Mas rompa hoje. Rompa hoje com esse limite. E se apresente diante do teu Deus. Há um novo tempo preparado para a nossa vida. Há um tempo precioso preparado para cada um de nós. E eu creio que o Senhor já tem tudo pronto. Só aguardando o momento da decisão. De nos colocarmos diante dEle. De nos apresentarmos diante dEle. De repente você está aqui. Que você não conhece esse Jesus do perdão. Esse Jesus reconciliador. Esse Jesus que é a paz, que excede todo entendimento. Se você hoje deseja do seu coração aceitar a Jesus, para deixar com que essas cargas ultrapassem, levante uma das suas mãos. Se você deseja hoje aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, chega de carregar. Chega de carregar cargas pesadas e limitadoras. Chega de carregar. Esse é o tempo desse novo ciclo começar. De repente, você um dia já recebeu esse Jesus. De repente, você já aceitou Jesus um dia. Mas por um tempo você se afastou dele. Por um tempo você se distanciou desse Jesus. A hora é agora. Se você deseja se reconciliar com o teu Deus, perdoar o seu passado e viver um novo tempo, você também pode levantar uma das suas mãos. Amém? Há um tempo diferente para você. Há um tempo diferente para você. E eu creio, a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra do Senhor não volta vazia. Se você hoje não teve, se não veio até aqui, você vai ruminar esta palavra no decorrer da noite. E
Você vai orar, você vai pedir: Senhor, eu quero liberar a vida dessas pessoas. Eu quero liberar. Senhor, eu quero que Tu me perdoe pelos meus erros, pelos meus pecados, pelas minhas falhas. E eu libero a vida dessas pessoas. Nós vamos orar. Pai querido e amado, nós continuamos, Senhor, diante da Tua presença nesta hora. Te engrandecemos e glorificamos ao Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por falar conosco nesta noite. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz. Senhor, obrigado porque nós podemos abrir o nosso coração diante de Ti. Pai, eu quero Te clamar nesta noite a cada um dos Seus filhos. Senhor, sustenta, fortalece. Pai, toma o coração, toma os sentimentos, toma as emoções nas Tuas mãos. Pai querido, que em nome de Jesus, Tu tem este novo tempo preparado para cada um de nós, através de exercermos, meu Pai, o Teu exemplo que foi de perdoar, através de exercermos, meu Pai, o Teu exemplo que foi de amor. Pai, muito obrigado. Nós cremos, meu Pai, que Tu tens algo preparado para cada um de nós. Por isso, saímos daqui hoje alegres com a Tua palavra. Nós Te louvamos, Te bendizemos e Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.